Olá, bom dia. Estamos começando agora mais um Secov SP Debate. Hoje nós vamos falar da Lei de Liberdade Econômica e as implicações que pode ter para o setor imobiliário, para a construção. Temos aqui como convidado Marcelo Terra, que é advogado, coordenador do Conselho Jurídico da Presidência e membro do Conselho Jurídico da Vice-Presidência de Incorporação em Terrenos Urbanos, do Secov SP, e também Luiz Paulo Germanos, advogado, vice-presidente da AELO, Associação das Empresas de Loteamentos e Desenvolvimento Urbano, e coordenador do Grupo de Trabalho de Boas Práticas no Comitê de Desenvolvimento Urbano, CDU, do Secov SP. Bom dia aos dois. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Luiz. Bom, e vamos começar falando das implicações aí da Lei de Liberdade Econômica para o setor, não é? Porque se fala de uma abrangência muito grande, de facilidade para a abertura de empresas, de menos burocracia em relação a registros de trabalho e uma série de coisas. Agora, especificamente para o setor, o que pode mudar? Quem começa? Por favor. Bom dia, Denise. Bom dia, Luiz Paulo. É um prazer estar com vocês. Esta é uma lei de uma importância fundamental para o setor. Por que isso? Porque nós temos, desde a Constituição de 88, a regra da liberdade econômica, lá no artigo 170. A nossa Constituição é uma Constituição declaradamente de um sistema capitalista. Mas a impressão que dá é que nós passamos 30 anos com vergonha de adotarmos o capitalismo. E esta nova lei vem nesse sentido, como uma norma geral de direito econômico, e ela estabelece claramente, o seu artigo 1º é significativo, fica instituída a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, que estabelece normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício da atividade econômica. Qual a importância dela específica para o setor do empreendedor imobiliário? Nós vamos ler no parágrafo 1º desse artigo 1º. O disposto nesta lei será observado na aplicação e na interpretação do direito civil, empresarial, econômico, urbanístico e do trabalho, nas relações jurídicas que se encontrem no seu âmbito e fala, inclusive, na proteção ao meio ambiente. Exatamente, o nosso setor é um setor que interfere com o urbanismo, interfere com o meio ambiente, com as relações de trabalho, com o direito econômico, empresarial e civil. Vale dizer, é um setor que atua de uma forma transversal em todos esses segmentos do direito e da atividade. Portanto, essa lei é de fundamental importância. Agora, a lei não tem com algumas legislações mais específicas que atingem o setor? Olha, Denise, na minha opinião, e em complemento ao que o Marcelo comentou, a lei ela traz aspectos muito importantes no que toca à forma de aplicação do direito. Então, passa-se a adotar, inclusive, uma análise econômica do direito que é imputada para o Poder Judiciário quando ele vai fazer a aplicação e interpretação da lei, né? Nesse aspecto, até eu gostaria de ouvir o Marcelo em sequência, quer dizer, o que nós vemos aqui nessa lei é uma consolidação de entendimentos jurisprudenciais e doutrinários, enfim, que foram sendo aí pautados ao longo dos anos. Então, ela traz isso de forma bastante evidente, né? E, além disso, ela sugere também uma nova forma de, enfim, análise ou de apreciação do direito com esses impactos econômicos. Eu não vejo aqui, Denise, quer dizer, algum dispositivo, algum preceito legal que a lei traga que eventualmente possa estabelecer algum conflito com o nosso mercado. Muito pelo contrário, eu acho que é uma forma de deixar a burocracia de lado, termos aí um Estado menos intervencionista, um Estado menor, quer dizer, uma lei que ela é pautada, quer dizer, nos próprios princípios aí que foram estabelecidos pelo governo para tentar buscar um desenvolvimento econômico mais acelerado. Então, aqui nós temos mecanismos indutores, né? E ela traz, obviamente, algumas inovações, enfim, importantes aí e que são aproveitadas tanto pelo mercado imobiliário como para toda a sociedade. Então, eu não vejo aqui um confronto direto, muito pelo contrário, eu entendo aqui que seja um veículo indutor para que as boas práticas possam aí ser estabelecidas na busca de um desenvolvimento econômico. Eu acho que sim, e em complemento, Denise e Luiz Paulo, como eu acabei de ler, né, a lei fala claramente, é uma norma geral. Como norma geral, ela serve de norte para uma interpretação das demais leis. Está dito claramente.
será observado na aplicação e na interpretação do direito civil, empresarial, econômico, urbanístico e do trabalho. Vale dizer, pode ser que em alguns desses momentos nós tenhamos um conflito aparente de normas. Mas esse conflito aparente de normas será interpretado e decidido por quem? Pelo Poder Judiciário. E ao decidir, ele vai ter instrumento legislativo para fazer essa análise que o Luiz Paulo bem lembrou, da análise econômica do direito. Eu trouxe aqui um exemplo de um acórdão do STJ do ministro Luiz Felipe Salomão. Ele não é tão recente assim, ele é de 2015. Só vou ler um trecho da ementa. A análise econômica da função social do contrato, realizada a partir da doutrina da análise econômica do direito. Esta análise econômica permite reconhecer o papel institucional e social que o direito contratual pode oferecer ao mercado, qual seja segurança e previsibilidade nas operações econômicas e sociais, capazes de proteger as expectativas dos agentes econômicos, por meio de instituições mais sólidas que reforcem, ao contrário de minar, a estrutura do mercado. O que está dizendo aqui? Nós temos uma regra que está no nosso Código Civil da função social do contrato. O Código Civil não explica o que é função social do contrato. Há duas leituras. A função social do contrato. O contrato deve ser interpretado sempre de modo mais favorecido ao hipossuficiente. Essa seria uma função social do contrato. E este acórdão, ele diz que não. Nós temos o contrato, ele cumpre sua função social quando ele permitir o funcionamento salutar do mercado. Há entendimento doutrinário dizendo que função social do contrato existe quando o contrato pode ser exigido. Ele tem força de execução, senão seria anarquia, e anarquia é contrária à função social do contrato. Agora, quando se fala, por exemplo, de presunção de boa-fé em atos praticados no exercício da atividade econômica, para os quais as dúvidas de interpretação de direito civil, empresarial, econômico, urbanístico serão resolvidas de forma a preservar a autonomia privada, exceto se houver expressa disposição legal em contrato. O que, na prática, isso traz de mudança para o setor? Porque essa questão da boa-fé, mas sabemos que tem restrições legais. Essa é a minha grande dúvida na aplicabilidade dessa mudança. Bom, Denise, veja, o artigo 2º da lei traz os princípios que vão respaldar toda a aplicação dos dispositivos aqui constantes. Então, a liberdade, primeiramente, como uma garantia do exercício de atividade econômica, a boa-fé do particular perante o poder público, a intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o exercício da atividade econômica e, por fim, nós temos aqui o reconhecimento da vulnerabilidade do particular perante o Estado. Quando se exalta aqui o princípio da boa-fé do particular perante o poder público, né, obviamente existe aí uma tentativa, quer dizer, de afastamento, né, quer dizer, do poder estatal que foi estabelecido há muito, quer dizer, houve uma inversão, quer dizer, é o homem para o Estado e não o Estado para o homem, né? Então, aqui, na verdade, nós temos que entender que a boa-fé, quer dizer, que vai revestir os negócios jurídicos, né, ela deve ser aí, quer dizer, presumida sempre em favor agora do particular, quer dizer, obviamente isso admite prova em contrário, quer dizer, se o particular se utilizar de métodos não previstos em lei, eventualmente praticar fraudes, quer dizer, ou eventualmente criar algum tipo de burla praticando atos ilícitos, né, obviamente isso vai ser levado, quer dizer, ao exame possivelmente do Poder Judiciário, e esses exageros vão ser aí, quer dizer, contemporizados de forma a se buscar um equilíbrio no ambiente de negócios. Mas existe aqui sim a questão, quer dizer, de se estabelecer no particular a confiança de que ele está fazendo a coisa correta e justamente também, quer dizer, como um veículo novamente para que a gente possa fazer esse país se desenvolver sem tantas amarras, sem tanta burocracia. Tá? No lançamento, por exemplo, de um novo empreendimento, tem a questão ambiental, tem a questão contratual, a forma como isso é vendido para o consumidor. O que muda efetivamente a partir da Lei da Liberdade Econômica, restrições que eram colocadas antes? Porque tem uma questão urbanística que tem que ser respeitada.
Marcelo. Não se tem licença, é uma coisa que foi muito comemorada, por exemplo, que você não tem mais de início aquele pedido de licença quando você tem abertura. Então, agora no setor da construção tem alguns tratamentos diferenciados, né? Por favor, Marcelo. Sinceramente, essa lei não é um liberou geral. Exato. Não, de jeito algum. Eu, pelo menos, não leio dessa forma. Tenho certeza hipótese que alguma. O Luiz Paulo... Eu acho que essa lei ela serve de um contraponto no movimento pendular para mostrar a racionalidade que existe numa atividade empresarial, liberdade econômica, livre iniciativa, de tal sorte que o intérprete da administração e o intérprete do judiciário tenham, repito, instrumentos jurídicos à sua disposição para fazer uma interpretação equilibrada. Eles têm, por exemplo, eu só posso interpretar à luz do Código de Defesa do Consumidor, então eu vou interpretar de qualquer modo. Não, essa lei diz, interprete também de acordo com outra visão e chegue ao melhor resultado no caso concreto. E, Denise, em complemento, que o Marcelo bem colocou, há que se lembrar o seguinte, quer dizer, o mercado imobiliário, quer dizer, um gerador aí de riquezas, de emprego, de imóveis regular e legalmente concebidos, ele, obviamente, tem que obedecer aos ditames legais para fins aí de alcançar o seu propósito. Então, mesmo que exista aqui uma, entre aspas, quer dizer, uma facilitação, né? Na verdade, existe aqui, na verdade, muito mais uma boa vontade do Estado em relação às práticas empresariais, mas o cumprimento à lei, ele sempre vai ter que acontecer, vai ter que ocorrer, quer dizer, o consumidor não vai ficar desamparado por conta de uma lei que supostamente prevê aí, quer dizer, caminhos, enfim, para o desenvolvimento econômico. Isso aqui não implica facilidade, né? Então, o consumidor ele vai ficar, ao final das contas, resguardado, sim, em sua totalidade. Tá? Na verdade, a gente tem no Brasil um excesso de burocracia, de normas, de legislações que acabam dificultando para o empreendedor ele avançar na própria atividade, porque você perde muito tempo e, claro, que tem um custo muito maior por causa dessas exigências que prevaleciam, né? Exato. Esse custo, inclusive, é muito interessante você mencionar isso, quer dizer, o custo não só do tempo, do esforço, mas o custo, enfim, de valores que são empregados muitas vezes para você poder manter cada uma dessas estruturas, desses agentes operando. Para se ter uma ideia, nos Estados Unidos existe, desde a época de Ronald Reagan, de 81, portanto, quer dizer, há quase 40 anos, por meio de decretos presidenciais, estabeleceu-se aí uma forma, quer dizer, uma medida para se verificar quais regulamentos ou quais normas efetivamente estavam sangrando o governo, salvo engano, com uma cifra de mais de 100 milhões de dólares. Então, justamente também, quer dizer, esse excesso de burocracia também acaba acarretando custo para o Estado e com um custo social. E justamente, quer dizer, essa lei também vem nesse sentido e buscando um alinhamento com o plano de governo que se estabeleceu. Agora tem facilidades maiores, inclusive no gerenciamento da questão ligada à mão de obra, né? Que mudou com a Lei de Liberdade Econômica também, os controles, a facilidade de digitalização, de você não ter que ter aquele arquivamento todo, é menos burocracia, né? Menos papéis. Denise, eu acho que essa lei, ela também protege o próprio consumidor do empreendimento dela, porque na medida em que ela protege o empreendimento, ela protege o consumidor. Dá um exemplo. Nós temos alguns casos aqui em São Paulo, no Brasil também isso se repete, de que alguns empreendimentos são questionados judicialmente, seja pelo Ministério Público, seja por uma ONG ou por um vizinho. E esses questionamentos, às vezes, eles são revestidos dessas alegações genéricas. Hoje, com a Lei da Liberdade Econômica, nós temos um norte de interpretação, quer dizer, se o empreendimento estiver errado, errado estará. Mas se não houver certeza absoluta do erro, nós temos que decidir pela presunção de boa-fé do administrado, pela presunção do reconhecimento da vulnerabilidade do particular perante o Estado, de tal sorte que talvez nem todos aqueles empreendimentos sejam efetivamente embargados. E ao liberar o empreendimento porque ele está correto, está se protegendo o consumidor daquele empreendimento. Nós temos que olhar essa lei de uma forma um pouco mais ampla. Ela não veio para proteger
o empreendedor, ela veio para proteger a atividade econômica. E a atividade econômica, todos nós dela participamos. Pode diminuir aquele potencial de guerra jurídica que nós temos com o empreendimento, com determinados empreendimentos em que a obra acaba não avançando da forma esperada por restrições, por uma dificuldade, inclusive, muitas vezes, de leitura mesmo da norma? Tenho certeza disso. E essa lei, ela é uma lei que ela vem na esteira de uma recente alteração em 2018 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, né? O nome é comprido, mas a sua eficácia é maior ainda do que o nome da lei. Com a introdução de diversos artigos nessa lei, que é uma lei genérica, por isso que ela tem esse nome, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, é a lei das leis, estabelecendo essa análise econômica do direito, a regra do consequencialismo, isto é, qualquer decisão administrativa ou judicial deve ponderar as consequências da sua decisão. O que acontece no dia seguinte após aquela decisão. Isso também está nessa outra lei que é de 2018. Agora, acaba aquela fiscalização prévia que se tem para autorização no caso de loteamentos, por exemplo, pegando uma coisa mais específica, eles falam que você tem toda uma norma a ser seguida, os pré-requisitos para você ter direito de registrar aquilo lá, inclusive em relação a serviços, a seguir a regra urbanística. Em princípio, se coloca que o empreendedor ele está correto, é isso? Veja, Denise, se nós formos aí observar, quer dizer, toda a cadeia produtiva, especificamente do loteamento, quer dizer, ele vai ter início com pedido de diretriz na prefeitura. Tá? Então, veja, é um processo demasiadamente longo, você depende, obviamente, a todo instante das aprovações e das intervenções de diversos órgãos públicos em suas mais variadas esferas, municipal, estadual e até mesmo federal. Né? Então, é um percurso longo. Muito possivelmente, quer dizer, essa lei ela vai se enquadrar, enfim, e vai permear, quer dizer, todo esse caminhar que o empreendedor vai precisar alcançar. De novo, não vejo aqui como um elemento de facilitação, mas talvez até como uma forma de reeducação desses órgãos licenciadores. Né? Nós temos aqui um exemplo emblemático, o Marcelo conhece bem, que afetou não só o mercado imobiliário, como outros também, o agronegócio, quer dizer, uma instrução normativa que foi editada pelo IPHAN em 2015, na instrução número 1, né? Uma instrução normativa que inova, quer dizer, as competências e atribuições do IPHAN que já estavam regulamentadas por lei federal, né, que era um mero fiscalizador de patrimônio histórico e artístico, ele passa, por meio de uma instrução normativa, a fazer parte da cadeia do licenciamento ambiental, quer dizer, desvirtuando totalmente aí, quer dizer, a função que ele teve inicialmente. Então, quer dizer, essa lei, ela traz algumas informações nesse sentido, quer dizer, olha, por favor, não atrapalhe o desenvolvimento, quer dizer, da atividade empresarial, né? E justamente, quer dizer, isso vem sendo enfrentado ainda hoje pelo mercado, isso veio trazendo aí consequências dramáticas, o mercado teve que se reeducar, e foi algo totalmente desnecessário, quer dizer, então, quer dizer, a burocracia que é colocada sem qualquer razão, sem qualquer explicação, né, e que vai gerando, quer dizer, um atraso na produção imobiliária que é tão importante para poder suprir o déficit habitacional aí tão presente nos nossos dias. Agora, a mudança efetiva depende muito da adesão das prefeituras, principalmente. Isso é uma coisa que foi colocada pela equipe econômica desde o início, porque eles tentam liberalizar, facilitar inclusive as licenças para quem monta uma empresa, acabar com essa regulamentação, só que algumas prefeituras podem ficar ainda presas ao que eles tinham de legislação própria. E não facilitar da mesma forma, porque você não tem uma obrigatoriedade e um entendimento único em relação a isso, né? Então, essa é uma preocupação desde o início da equipe. Inclusive, quando você fala de um novo empreendedor, será que não vai ter mesmo aquela necessidade de licenças, de documentação, de tudo que é exigido? Pois é, eu queria ouvir o Marcelo, mas só me antecipando, eu tive acesso a algumas informações de alguns prefeitos que já levantaram as mãos reclamando que, com base nessa facilitação, especialmente para aquelas atividades de baixo risco, né, que a lei traz, né, e que vão ser aí regulamentadas, né, ainda vão ser regulamentadas, por força disso, quer dizer, alguns prefeitos já estão dizendo o seguinte: olha, a minha arrecadação
ela vai ser diminuída, né? Então, eu fui prejudicado, né, e muito por conta dessa medida, né? E até existe aqui um remédio, né, quer dizer, praticamente contrário, já esperando que as prefeituras pudessem eventualmente se manifestar nesse sentido, dizendo que não é possível que a administração pública exigir, né, sob pretexto de inscrição tributária, requerimentos de outra natureza de maneira a mitigar os efeitos do inciso 1, que é justamente que autoriza a dispensa de atos de liberação de atividade econômica de baixo risco. Então, aqui já se cercou em relação aí, quer dizer, a um contraponto que eventualmente, quer dizer, não só prefeituras como estados também, quer dizer, aqueles que arrecadariam com essas atividades deixarão de fazê-lo. Eles vão ter que se reeducar e vão ter que sim se alinhar àquilo que a nova legislação veio preceituar. É o risco de cair num outro tipo de disputa, inclusive jurídica, né, doutor Marcelo? Eu não sei, Denise, eu acho que no âmbito do nosso mercado, do empreendedor imobiliário, eu não consigo enxergar uma situação que eu possa fazer um prédio sem licença. É impossível. Que eu possa fazer o desenvolvimento urbano sem licença. Isso não existe. É impossível. Nós estamos falando de situações muito pontuais fora do nosso mercado de empreendedor imobiliário. Então, nós vamos continuar trabalhando com as leis existentes, mas, repito, com um norte muito salutar de leitura de uma atividade econômica como algo que está na Constituição e algo que é bom para o país. Não se parte do pressuposto que é uma coisa errada, mas sim de que há boa fé naquele empreendimento, que é uma coisa diferente que a gente tem hoje, porque geralmente quando se tenta licença, se coloca tanta dificuldade que aí acaba atrasando todo o empreendimento. Né? Mas desculpe, Luiz Paulo, a atividade do empreendedor imobiliário é uma atividade que impacta, isso é natural, impacta mais ou impacta menos. E nós temos da lei urbanística, da lei ambiental, nós temos regras de compensações, de mitigações, que estão nas leis municipais, estaduais, federais. O que vem esta nova lei, que está lá no artigo 1º, parágrafo, desculpe-me, no artigo 3º, tem a regra que diz: não vai ser exigida medida ou prestação compensatória ou mitigatória abusiva em sede de estudos de impacto ou outras liberações da atividade econômica no direito urbanístico. E daí ela traz situações tipificadas como de abuso. Isso nós sentimos no dia a dia, seja na incorporação, seja no loteamento. O poder público aproveita e fala: o Luiz Paulo vai fazer desenvolvimento urbano numa gleba de 200 mil metros quadrados, vamos colocar como compensação urbanística que ele faça uma determinada obra pública. Uma ponte, um prolongamento. Que não está diretamente vinculada àquele empreendimento e ao impacto do empreendimento. Então, essa lei traz esse norte, olha, não pode abusar. Denise, mas tem que mas fazer. Aí depende do que o abuso, né? Aí é o caso a caso. Isso é muito comum, Denise, muito mais comum do que se imagina. Né? Aí, enfim, por nosso torrão, são as aí, compensações, torrão Natal afora, é impressionante. Cada um cobra o que quer, como quer, conforme a sua conveniência. Quer dizer, isso tem que parar. Isso tem que parar justamente porque isso é contra políticas de desenvolvimento, né? Enfim, então a lei também ela já deixou claro. Agora, é curioso que todas essas hipóteses, né, dessa não exigência dessas medidas compensatórias, né, elas de alguma maneira já aconteceram, né, na prática. Quer dizer, a lei aqui também se pauta por dados empíricos, até mesmo pelos quais aí se construiu todo esse texto. Então, esperamos aí que ela traga bons resultados nesse sentido e cobre, portanto, aí, quer dizer, um caminhar de maior consciência dos nossos agentes, enfim, do nosso poder executivo. Agora, na questão do consumidor, de proteção do consumidor, aquela parte relacionada à cobrança de dívidas, a responsabilidade dos sócios de uma empresa, isso altera, no caso de haver algum problema concreto em relação à entrega de bens por dificuldades financeiras, por exemplo, da empresa? Altera e altera, na minha visão, para melhor. Ela altera o Código Civil, ela acrescenta um artigo ao Código Civil, que é o 49A, com o seguinte teor, é importante nós lermos. A pessoa jurídica não se confunde com seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Não é nenhuma novidade na história do direito essa regra, mas está muito claro que fala da autonomia patrimonial, de ser um instrumento lícito de planejamento.
altera o artigo 50, que é nesse sentido, Denise, da desconsideração da personalidade jurídica. O que estava acontecendo anteriormente? Em qualquer situação, apesar da regra da separação patrimonial, o magistrado, principalmente nas relações de consumo e nas relações trabalhistas, autorizava a penhora do patrimônio pessoal dos sócios, ainda que não configurada a situação de fraude ou de abuso de forma. Hoje, esta lei, com essa mudança, vem bem caracterizar isso. A autonomia patrimonial existe, a separação patrimonial existe, e pode ser desconsiderada? Pode, em situações claras de desvio de finalidade. Então, se houve problema de gestão, problema que levou à incapacidade de cumprir as obrigações, aí nesse caso a situação seria diferente. Sim, sem dúvida. Porque eu colocava do ponto de vista do consumidor, não da empresa, porque Sim. a empresa, pela legislação anterior, havia uma vulnerabilidade muito grande dos sócios em relação a algum problema que viesse a ocorrer, muitas vezes até por situação financeira do país, não apenas Sim, da sem empresa. dúvida. Agora, nós temos casos aí no histórico de graves problemas relacionados à gestão empresarial mesmo, né? E é curioso, Denise, que além disso, que também não é novidade no direito, quer dizer, além da previsão da desconsideração clássica da personalidade jurídica, existe aqui também a previsão da desconsideração inversa, ou seja, se eventualmente os sócios, enfim, estiverem aí, quer dizer, se beneficiando com o uso da empresa, enfim, quer dizer, então, eventualmente, ou escondendo, digamos assim, patrimônio numa pessoa jurídica, quer dizer, então, eventualmente, essas pessoas físicas podem ser afetadas e podem ter, enfim, essas pessoas jurídicas também envolvidas nessas obrigações que foram contraídas de forma, enfim, ilícita ou ilegal, tá? A ideia geral da nova legislação, pelo menos o que me passa, é que eles tentam estimular um relacionamento muito mais ético, que não dependa de obrigatoriedades impostas pelo Estado. É por aí a mudança principal? É de você confiar na boa fé das pessoas? Tem uma mudança fundamental, Paradigmas. Isso daí não é na relação de consumo, é nos contratos entre iguais, nos contratos que a lei chama de paritários. Ela traz uma regra de interpretação dos contratos, o que leva a uma obrigatoriedade de nós, advogados, na elaboração de um contrato entre iguais, contrato paritário. Nós temos uma preocupação, vamos ter a preocupação muito grande de uma explicitação das razões econômicas e da alocação de riscos que aquele contrato distribui. Porque, havendo amanhã uma situação de estresse contratual, esta alocação de riscos, se ela estiver clara, facilitará a análise pelo magistrado. E oferece uma proteção maior em relação a essa flexibilização de regras que nós Sim. devemos ter com a nova lei. Na prática, já está havendo aplicação? Olha, a lei... no geral, já mudou o posicionamento? Veja, o ambiente de negócio é mais favorável. Obviamente, a lei ela é recente. Quer dizer, a medida provisória 881 foi editada no final de abril, foi convertida em lei agora em setembro, né? Teve até uma questão curiosa, né, ao final da lei, né, Marcelo, no que toca a questão do veto do artigo 20, que causou aí alguma dúvida sobre o momento da entrada em vigor da lei, porque houve um veto mal feito, enfim. No final das contas, nós acabamos aí alocando aí a vigência dela, quer dizer, de maneira mais conservadora, 45 dias após a sua publicação, quer dizer, início de novembro, portanto. Então, quer dizer, é uma lei nova, Denise. Agora, os efeitos aí, obviamente, vão ser esperados aí ao longo aí dos próximos meses, do próximo ano, enfim, até mesmo observando aí um ambiente favorável aí de desenvolvimento de negócios, com queda de juros, enfim. Então, existe aqui um momento oportuno. Ao tempo da medida provisória, mesmo quando era medida provisória, nós vamos encontrar uns 3, 4 julgamentos aqui do TJ de São Paulo na questão da desconsideração da personalidade jurídica. Perfeito. Acolhendo a nova lei, mandando aplicar essa nova lei àquele caso em andamento, para afastar o pedido de penhora em bens dos sócios. Perfeito. Nós estamos falando de uma forma geral, em relação a todas as mudanças que com a nova lei. Eu queria saber que dicas vocês dariam para quem está nos acompanhando, ouvindo, tentando entender o que muda efetivamente, porque é uma lei nova,
que as pessoas ouviram falar que vem para facilitar, melhorar o ambiente de negócios no país, que é uma coisa que pesa bastante, inclusive, no avanço dos investimentos, mas em termos assim do dia a dia das pessoas, quais seriam os pontos a serem observados de mudança de postura mesmo? Olha, Denise, depois, Marcelo, por favor, me complemente. Eu acho que é importante dos dois, para quem está nos acompanhando. Eu elenquei, né, algumas inovações, quer dizer, que vão fazer parte, portanto, aí do dia a dia e da rotina das pessoas, Denise. Quer dizer, a primeira delas, que trata, obviamente, da dispensa do alvará, para os atos de liberação para atividade econômica de baixo risco. Então, são aqueles pequenos comércios, enfim. Já existiu uma regulação logo após a edição da medida provisória, mas possivelmente o governo federal deve editar uma nova relação dessas atividades, sem prejuízo dos municípios, do Estado e do Distrito Federal também poder fazê-lo, tá? Mas se eventualmente não fizerem, então serão aplicadas essas atividades explicitadas na resolução federal. Uma segunda questão que a gente até acabou não comentando, Marcelo, que é o que chamam de cláusula do pôr do sol, que é aquela possibilidade de o particular, quando ingressar com alguma solicitação, algum pedido, né, junto aos agentes públicos que são abarcados por essa lei, esse agente público, esse órgão, enfim, é obrigado a apresentar para o particular um prazo, né, para a apreciação do seu pedido, né? E decorrido esse prazo, se eventualmente o órgão não se manifestou, então, obviamente, quer dizer, tem-se que esse pedido foi deferido de forma tácita, né? Então, é importante também deixar isso claro, porque isso vai fazer bastante diferença e vai criar um impacto também na vida das pessoas, né? Uma outra questão que é justamente a virtualização do acervo, né? Quer dizer, a digitalização de acervo da administração pública, isso também afetou os registros públicos, né? Que podem agora também poder fazer aí, quer dizer, a digitalização das escrituras, da publicação, da conservação, quer dizer, de todos os seus arquivos, tá? Isso também é importante. A questão da certidão, esse item ele é curioso, né? Quer dizer, o poder público deve vincular a exigência de certidões, né? Veja, vincular as certidões pelo poder público à existência de expressa previsão legal, ou seja, o poder público ele só pode solicitar certidões a quem quer que seja, desde que estejam previstas em lei. É muito comum que essa carga burocrática ou que essa conduta se repita e causando aí, portanto, aí sem número de problemas, porque às vezes nem mesmo os órgãos que são solicitados sabem de que certidão se trata, né? A questão da exigência para as agências reguladoras da análise de impacto regulatório, né? Isso é importante, até trazendo novamente o cunho econômico, quer dizer, para que elas possam fazer a edição, alteração de qualquer norma, elas vão ter que fazer antes um estudo para verificar qual é a razoabilidade econômica daquilo que se pretende fazer, né? A questão da sociedade limitada, Marcelo, né? E até eu queria até conversar com você para entender como fica a questão da Eireli, porque nós temos aqui um contraponto. Agora, a lei permite a sociedade limitada na forma unipessoal. Nós tínhamos anteriormente, desde 2011, se não me falha a memória, a criação da Eireli, né? Que é a empresa individual de responsabilidade limitada, que exigia o aporte de um capital social mínimo para a sua abertura, salvo engano, algo em torno de 100 salários mínimos, quer dizer, um valor bastante significativo e bastante impactante na vida de muitos empresários ou empreendedores. Então, com essa nova possibilidade que se inaugura por meio da nova lei, quer dizer, eu não sei como fica a Eireli, quer dizer, qual é o sentido que ela vai ter em nosso ordenamento com essa possibilidade, né? Eu acho que a Eireli tende à extinção. Inclusive, a recomendação é que se pense com muito carinho na transformação da atual Eireli numa sociedade limitada unipessoal, porque você tem regras mais vantajosas na hipótese, por exemplo, de falecimento do titular. É mais fácil falecer o titular numa limitada unipessoal do que falecer o titular numa Eireli. Então, há estudos a esse respeito. Perfeito. Agora,
Eu acho que ele acaba, essa legislação toda, mudando uma situação em que as pessoas viviam numa irregularidade, não por estar, de fato, numa situação irregular, mas pela burocracia. A questão do alvará, por exemplo, é uma coisa crônica que a gente tinha em várias cidades do país, em que a pessoa passava a operar, porque não podia ficar esperando isso indefinidamente, e ficava permanentemente irregular. Então, a gente tem, por exemplo, no comércio, empreendimentos antigos que não conseguiam registro. Né? Então, se fazia de conta que isso não acontecia, né? E muitas vezes, Denise, essas pessoas abriam seu comércio, eram obrigados a fechá-lo por falta justamente dessas Quando tinha uma fiscalização para valer, fechava, exato, né? Seja uma fiscalização espontânea ou por meio de denúncia, né? E sofrendo, portanto, aí todo um prejuízo aí, econômico. E a pessoa não conseguia cumprir os requisitos, porque é uma coisa, era tal eram praticamente abuso, inatingíveis, né? Das ações abusivas. Inatingíveis, né? E isso chegava também no setor da construção, porque até o Dr. Marcelo salientava essa questão que todo empreendimento vai ter de ter licença, como acontecia antes. Mas facilita-se a tramitação, a rapidez com que se pode obter essa licença agora? Eu acho que é uma mudança cultural. Nós vamos sentir isso ao longo do tempo, não é? Mas no primeiro momento, não. Nós temos a regra aí do pôr do sol, o Paulo comentou, que já existia no Código Paulistano de Obras, já tem essa regra, que após determinado prazo, se a administração não se manifestar, o particular está autorizado a iniciar a obra a seu risco. Vai continuar a mesma coisa nesse sentido. Então, não creio que seja efetiva novidade no mercado de construção. Diferente de um empreendimento, por exemplo, comercial, em que a pessoa começa a operar e o risco é dela. Agora, no caso de um empreendimento, quem está comprando vai querer o retorno. Vai querer ver o empreendimento ser executado e chegar até a posse. Essa regra, né, que eu comentei do Código de Obras Paulistano, ela tem sentido quando você constrói para uso próprio. Porque sem ter o alvará, o incorporador não pode registrar a incorporação imobiliária e, portanto, não pode vender. Mas você tem dezenas de situações em que o empreendedor imobiliário, ele constrói ou para uso próprio ou para renda. Então, ele pode, com uma ponderação muito clara de análise de risco, ele falar, não obstante a ausência de alvará, eu creio na possibilidade de aprovação, então já inicio obra a meu risco, como diz a jurisprudência. Porque a pessoa sabe o que ela tem que atender de risco. Aquela questão básica de seguindo regulamentação de outras áreas que não apenas específica. O setor formal conhece e sabe bem a lição de casa, Denise, e é por isso, obviamente, que às vezes isso é mais custoso no final das contas, tá certo? Porque nós não estamos falando aqui, né, quer dizer, de empreendimentos aí que ocorrem ou que se desenvolvem ao arrepio da lei. Então, mas esse tipo de empreendimento vai ter mais facilidade, aquele que opera irregularmente, na questão da boa-fé, não? Coisa, né, Marcelo? Não altera. Quem descumpre a lei, descumpre qualquer lei. Agora, nessa questão da boa-fé, ele não vai ter uma facilidade maior, não? Não acredito, não. Quem descumpre a lei não está de boa-fé. Não, mas aquele excesso de exigências que eram feitas por aí não tem uma... Porque às vezes a pessoa ficava irregular e deixava ficar irregular mesmo, porque eu não vou conseguir atender determinados requisitos da legislação. A partir do momento que há uma simplificação, mais gente pode entrar no mercado. Veja, Denise, eu também eu faço coro ao Marcelo, eu acho que não. Enfim, pessoas mal intencionadas, elas pouco se importam com o que a lei diz. Então, mesmo que haja uma lei nova, eventualmente trazendo aí mecanismos, quer dizer, que possam criar um ambiente mais favorável, sem que isso implique, obviamente, uma facilitação, né? Eu acho que isso não vai tocar o coração daqueles que se dizem empreendedores, né? Quando na verdade não são, e são aí, quer dizer, pessoas ou empresas que praticam crime, né? Eu acho que essa é a palavra mais acertada e mais correta. Agora, o caminho ainda é longo para se ter, de fato, a liberdade econômica, né? Para se conseguir uma agilidade maior para o empreendedor, para você ver a atividade econômica fluir sem tantas dificuldades, né? Olha, como o Marcelo bem colocou, é uma questão cultural que nós vamos ter que enfrentar. E veja, enfrentar em todas as suas esferas, não só em relação aos entes federativos,
quer dizer, e aí olhando um pouco mais aí para o executivo, o próprio judiciário também vai ter que se aculturar, porque em que pese aí nós termos aí, quer dizer, um entendimento aí quase que consolidado sobre algumas questões trazidas por essa lei, pelos tribunais superiores, isso não significa que os juízes singulares, enfim, ou de primeira instância, também tenham esse mesmo entendimento. Então, na verdade, existe aqui uma oportunidade para fazer com que todos esses preceitos permeiem enfim, todos esses meios, até mesmo, obviamente, no legislativo também, no que toca a questão de regulação, para que a gente possa, eventualmente, fazer essa roda girar sem algumas amarras. E isso, obviamente, vai levar tempo. Quer dizer, e é triste, quer dizer, quando se acompanha aqui as informações aí do Banco Mundial, por meio do Doing Business, verificar que o Brasil, que estava na 109ª posição, que não é nenhum motivo de orgulho, de comemoração, fomos rebaixados recentemente para a 124ª, isso numa análise de 190 países, né? Quer dizer, é um pouco desestimulante. Está certo que essa análise foi feita ainda no começo do ano e, obviamente, não aproveitou essa boa maré ou essas notícias, enfim, quer dizer, mais positivas que, enfim, fomentaram aí a economia. Mas, de qualquer maneira, eu acho que temos aí um longo caminho pela frente. O que eu falar, que o Brasil tem grandes entraves ainda, quando você pensa em reforma tributária e outras reformas, é para conseguir desmontar essa estrutura burocrática do país. E custo também, né? Porque quando você fala em questão tributária, tem o custo direto que bate aí no... Nós temos a força inercial aliada à força cultural. Né? O navio está andando. Desligou o motor na burocracia, em certa medida, sim, mas ele não para no minuto seguinte. Exatamente. Bom, nós fechamos o Secov SP Debate. Eu agradeço muito a participação do Luiz Paulo Germanos, advogado, vice-presidente da AELO, coordenador do Grupo de Trabalho de Boas Práticas no CDU do Secov SP e ganhador do Prêmio Master Imobiliário deste ano, categoria profissional Literatura com o livro Condomínio de Terrenos. Muito obrigada. Obrigado também a Marcelo Terra, que é advogado, coordenador do Conselho Jurídico da Presidência, membro do Conselho Jurídico da Vice-Presidência de Incorporação e Terrenos Urbanos do Secov, um cargo enorme. Muito obrigada. Mas é igual ao salário. Proporcional. É o nosso expoente aqui do mercado, viu? É uma honra. Luiz Paulo Germanos, muito obrigada também. Obrigado, Denise. Obrigado, Marcelo. Muito bom participar. Bom dia a todos. Eu lembro que o programa fica disponível depois nos canais do Secov. Um ótimo dia para você.